Olá, meu nome é Isadora Barbosa Frederico, eu sou acadêmica da Universidade Estadual do Oeste do Paraná e hoje vou apresentar um projeto de iniciação científica que é intitulado como a biossíntese de nanopartículas de óxido de cobre e seu potencial e aplicação catalítica. A minha orientadora é a professora Flávia Giovanna Manarim. Bom, para introduzir, é necessário falar sobre a nanotecnologia e como que ela está presente hoje em dia na sociedade moderna. Ela é aplicada em diversos setores. Os nanomateriais eles estão presentes na indústria da agricultura, na indústria farmacêutica, na medicina. E, através da diversidade desses materiais, esses nanomateriais, eles podem ser criados e serem modificados na sua estrutura, na sua morfologia, no seu tamanho. Isso pode acarretar em diferentes tipos de propriedades desses materiais também. Bom, e nesse contexto, nós podemos incluir as nanopartículas metálicas, como as de óxido de cobre. Elas têm um espaço muito consolidado, elas têm diversas propriedades, como elas serem antioxidantes, anti-inflamatórias, antibacterianas, e também elas apresentam diversas aplicações catalíticas, sensoriais, ópticas e magnéticas. Bom, há diversas abordagens para preparar a nanopartícula, e uma delas é que consiga empregar fontes naturais para criar esses materiais sem criar novos subprodutos que sejam tóxicos. Existem três rotas principais dessas fontes naturais, utilizando, por exemplo, o extrato de plantas, micro-organismos e biotemplates. Bom, mas falando um pouco mais sobre extratos de plantas, nós temos a planta cúrcuma longa. Ela é muito conhecida como açafrão da terra, né, hoje em dia, e também ela é conhecida como cúrcuma também. Ela é uma planta que ela tem atraído muita atenção por conta das suas variedades propriedades biológicas. Então, ela tem atividades farmacológicas, antifúngicas, antibacterianas, antioxidantes e anti-inflamatórias também. Bom, mas como que o extrato da planta é importante na formação da nanopartícula? Bom, esses extratos vegetais, eles são muito ricos em compostos como flavonoides, taninos e polifenóis. Esses compostos, eles vão agir como agentes redutores e estabilizadores na formação das nanopartículas. Então, através das fontes de íons de cobre que é fornecida, através de alguma solução, como por exemplo sulfatos de cobre, as nanopartículas são formadas através da redução do cobre 2 para cobre 0, aonde as plantas serão responsáveis por reduzir e estabilizar as nanopartículas. Bom, qual que é o objetivo desse trabalho? O objetivo é realizar uma síntese verde de nanopartículas de óxido de cobre usando extratos de plantas que têm alto teor fenólico e, posteriormente, avaliar a atividade catalítica frente a uma reação de cicloadição de Huisken e a obtenção de 1,2,3-triazóis. Bom, como que é a preparação da primeira etapa, que é a preparação do extrato aquoso? 30 gramas do rizoma da planta cúrcuma é triturado. Esse rizoma triturado, ele é adicionado 100 ml de água destilada e passa por um sonicador ultranic. Esse sonicador, ele emite uma energia das ondas sonoras que consegue fazer uma interação melhor entre o solvente, né, que é a água destilada, e o material vegetal, garantindo então que seja uma extração mais completa. O uso do sonicador também, ele acelera o processo da extração, em comparação com outros tipos de processo de extração. Bom, e partindo para a segunda etapa, como que é realizada a preparação das nanopartículas de óxido de cobre? Primeiramente, é feita uma solução de sulfato de cobre, que é o precursor do cobre nesse caso, e em uma solução, né, uma concentração de 1 milimolar. E o extrato aquoso, ele fica numa bureta, onde é realizado o processo de gotejamento. A solução, ela está pré-aquecida a 70 graus Celsius e ela também é submetida à agitação. Após 30 minutos de gotejamento, a reação ela é finalizada ao término do gotejamento e os próximos passos é a decantação, a centrifugação e a secagem do sólido. Na decantação, é possível notar então que o sólido ele fica todo retido ao fundo do Erlenmeyer e por seguinte, a centrifugação em 4.000 RPM e a 10 minutos garante que esse sólido ele fique retido ao fundo do tubo, que seja mais fácil a retiragem desse sólido para que posteriormente ele seja secado para retirar todo tipo de umidade que possa ter. Bom, falando um pouco mais dos resultados que obtivemos,
Em algumas pesquisas que foram realizadas em nosso laboratório, utilizamos a plataforma GNPS, que é uma plataforma que ela consegue identificar os de compostos que tem na planta. E 3 tipos de curcuminoides foram encontrados nos extratos da cúrcuma, sendo eles a curcumina, a demetoxicurcumina e a bis-demetoxicurcumina, que tem esse alto teor de atuar como agente redutor nessas reações químicas de íons de cobre que eu falei anteriormente. Bom, então, como que ocorre esse processo? Primeiramente, ocorre a dissociação dos íons de cobre 2, que eles são liberados na solução. Então, como pode ser observado aqui, a solução de cobre, ela é azul, né, na coloração azul, e após isso, ocorre então a redução, aonde o extrato vegetal ele consegue reduzir os íons de cobre 2 para cobre 0. E, sendo assim, ocorre o processo de nucleação, onde o cobre que está presente na solução, ele reage com o oxigênio e ele consegue formar, então, por fim, a nanopartícula de dióxido de cobre. E, no quarto passo, ocorre a estabilização, onde os metabólitos eles conseguem evitar que ocorra um crescimento excessivo das nanopartículas. Todas essas etapas são cruciais para a formação da nanopartícula. Bom, o extrato ele foi caracterizado assim como a nanopartícula, pela espectroscopia do UV visível, como observado na figura 1, e nós tivemos um pico de absorção no extrato de 423 nanômetros e um pico de absorção das nanopartículas de óxido de cobre em 434 nanômetros. Bom, essa diferença de comprimento de onda entre os dois, uma delas é sugerida pela presença de um fenômeno conhecido como ressonância plasmônica, que é muito característico de nanopartículas de cobre ou de nanopartículas metálicas. Esse fenômeno ele ocorre quando a luz ela é incidida e ela faz com que os elétrons que estejam na superfície das nanopartículas oscilem coletivamente e, então, é um dos meios de caracterizar nanopartículas de óxido de cobre formadas. Bom, posteriormente, submeteu, então, a nanopartícula de óxido de cobre à análise de espectroscopia de infravermelho por transformada de Fourier, aonde obteve-se um pico em 3.420 centímetros a menos 1, que é um estiramento H, que pode ser ligado a grupos hidroxilos presentes também nos compostos, um estiramento de carbonila relacionado a compostos fitoquímicos presentes na planta, um pico em 1.176 centímetros a menos 1 entre um estiramento de ligação carbono-oxigênio e, por fim, um pico em 620 centímetros a menos 1 relacionado às bandas de fônons de óxido de cobre, que é típica de óxido de cobre monoclínico, evidenciando a formação das mesmas. Bom, com o objetivo de aprimorar mais o material, a amostra ela foi submetida ao processo de calcinação em uma mufla, aonde calcinou o material por 2 horas e 30 minutos em 450 graus. Então, aqui podemos observar o antes e o depois da calcinação. Bom, as nanopartículas calcinadas e não calcinadas, elas foram submetidas ao equipamento de microscopia eletrônica de varredura, aonde, antes do processo de calcinação, foi possível observar que as nanopartículas elas eram uma morfologia mais irregular, uma superfície mais áspera, com aglomerações, diferentemente depois da calcinação, aonde as nanopartículas elas exibiram uma uniformidade melhor, elas eram mais esféricas, com menos aglomeração, uma estrutura mais estável também, e devido à sua maior cristalização e também a purificação do material após a calcinação, tornando mais adequado, então, a submeter as nanopartículas em aplicações catalíticas. Bom, então, para concluir, a síntese de nanopartículas de óxido de cobre, utilizando o extrato da planta cúrcuma longa, mostrou ser um método verde, viável para a produção dessas nanoestruturas, e também o fato das nanopartículas de cobre já terem grandes potenciais em catálise, em reações orgânicas também. Os próximos testes é fazer uma caracterização completa das nanopartículas e então aplicar em reações para obter compostos triazólicos. Eu gostaria de agradecer ao Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica, o PIBIC, e à Universidade Estadual do Oeste do Paraná, pelo suporte fornecido ao longo do desenvolvimento desse projeto. Essas foram as minhas referências utilizadas para a apresentação. Muito obrigada por ter assistido.